Programa Revista Rural. Oferecimento Zoetis. Corteva AgriScience, cultivando o progresso. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Steel, a marca de roçadeiras e motosserras preferida do produtor rural. Com o espírito em festa, estamos aqui para mais um programa Revista Rural. E nesse clima de Papai Noel, a gente chega cheio de presentes, viu? O que nós trouxemos? As melhores reportagens do ano, especialmente para você. Então se prepare, porque começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de começar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa. Já clica no joinha, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor para você. E aí, posso contar com essa força? Então vamos lá! Os ovos de codorna que a gente encontra no supermercado são um verdadeiro sucesso na hora do tira-gosto. Mas você sabia que você também pode produzi-los aí na sua casa? Para mostrar como isso funciona, nós viemos aqui para a região urbana de Bragança Paulista. Emma, explica pra gente como é que é o cotidiano de quem produz codornas do quintal de casa. Olha, nós tivemos que aprender todo o manejo para poder estar tendo assim ovos à vontade aqui, né? Ovos férteis e também ovos para conserva, que o pessoal, que você acabou de falar, que o pessoal gosta. E o cotidiano é esse, eu levanto, a gente vai dando ração, às vezes sou eu, às vezes meu marido, né? A gente preenche todos os comedouros, né? Depois a preocupação também, a seguinte preocupação é a água da codorna precisa ser sempre limpa. Um dos segredos de você ter uma codorna saudável é boa ração e água limpa. Porque a codorna, ela come, mas o mesmo tanto que ela come, ela bebe o triplo de água. Então não podemos esquecer a água. Então a gente já levanta fazendo isso. Vem dos ovos, recolhendo os ovos, nós recolhemos na manhã, né? Porque a codorna entra em postura na parte da tarde e vai até a noite. Então de manhã é melhor recolher os ovos. E quais são os componentes da ração? Como é a ração, para pintinho, filhote, ele nasceu, ele tem que comer uma ração inicial. É uma ração fortalecida, com tudo que ele precisa, vitaminas, minerais. Já conforme ele vai crescendo, lá para os 20 dias, essa ração é trocada e nós damos a ração de crescimento, né, que vai dar um up assim nas codornas. Para que eles se desenvolvam bastante, porque as fêmeas vão entrar em postura. Quando elas passam dos 30 dias, nós entramos com a ração de postura. E quais são os sinais que as codornas apresentam quando elas estão com alguma disfunção nutricional? Essa codorna, ela não vai se alimentar direito, ela vai ficar mais quieta num canto, ela vai parar a postura, né? Ela vai ser uma codorna que não vai ter um bom desenvolvimento, né? Ela vai ficar menor que as outras. Tem tudo isso. E isso a gente conseguiu aprender da observação. As fontes de renda para quem produz esta ave são muito variadas e tem diversas possibilidades para se agregar valor. A codorna, ela é uma ave muito excelente, porque você aproveita tudo dela. Você pode estar criando a codorna gigante, né, no quesito carne. Você pode estar tendo codorna somente para a produção de ovos. Você não precisaria nem ter o macho, porque o macho é necessário para você obter um ovo fértil. Se você quer só ovos, produção de ovos, você vai ter a codorna japônica, que ela é ótima poedeira. Em 45 dias ela está pondo ovos. E você pode trabalhar com ovos férteis, ovos para conserva, abate a carne da codorna, né? Até o esterco, né? Para jardins e várias outras... Tudo dá para usar. Dá para usar.
Espaço mínimo, olha, eu digo assim, e se você tem 2x2 na tua casa, você, com um viveiro desses, você consegue acomodar mais de 300 codornas. Aqui eu não tenho muitas, 300 codornas, mas dá para acomodar, porque elas são de porte pequeno. A codorna, ela tem um porte pequeno, não é como uma galinha, que ela precisa estar solta. A codorna você pode criar em gaiolas, assim, como por andares. Olha quantos andares tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 andares. Então, se você tiver este espaço na tua casa, e você tendo 200, 250, 300 no viveiro, imagina, 300 ovos por dia, se forem só fêmeas. Então, aí você já dá para ter um lucro, sim. E quais são os cuidados com higiene que precisa ter no dia a dia? A limpeza. A gente tira isso daqui, né? Vai pro lixo, descarta. A gente coloca um limpo. A gente tá vendo sempre a água se tá limpa. Sempre estamos lavando tudo, os bebedouros delas. Porque quando elas comem a ração e elas vão beber água, cai um pouco de ração e aquilo vai fermentando no bebedouro. Aqui, Ema, é a parte onde os ovos estão incubando para nascer novos pintinhos de codorna. Isso, é a nossa chocadeira artesanal. E quais são as preocupações nesse estágio da produção? Nós temos que verificar sempre a temperatura e a umidade. Não podemos deixar faltar água nas bandejas. Isso vai ser crucial para que haja uma boa eclosão, que o filhote, o pintinho, né, que está nascendo, consiga quebrar a casca. Se não tiver umidade, nada feito. De quanto em quanto tempo? 17 dias para chocarem. A cada 17 dias vocês têm novos... A cada 17 dias eu posso estar colocando e tendo uma chocada grande, uma chocada boa, se tiver tudo regulado na chocadeira. É muito rápido, né? A codorna se reproduz muito rápido. E a gente trabalha assim também. A pessoa encomenda, a gente choca e a pessoa vem buscar os filhotes. É uma forma de renda também isso aqui. A gente pode perceber que tem alguns ovos de tamanhos diferentes. São de espécies diferentes? São. Nós temos de japônica, nós conhecemos, né? Quando nasce também pela cor. Temos da chinesinha, aquela que eu te falei que é a menor codorna do mundo, a ornamental. E temos de gigantes. Ema, quais são as principais preocupações nesse estágio da produção? Então, as principais preocupações com filhotes, o que acontece? Eles não podem ficar sem essa lâmpada. Eles têm que ter um meio aquecido. Eles não suportam baixa temperatura. Mesmo estando calor, eles precisam ter uma média de 30, 35 graus. Isso nos primeiros 10 dias, vai. Depois a gente vai diminuindo essa temperatura. Eles não têm resistência a frio. Por quê? Porque eles estão começando a empenar. Né? Se apaga essa lâmpada aqui, por exemplo, fica 1 hora, você pega neles, estão geladinhos. E como que é feita a gradação para eles irem para a temperatura ambiente? Qual que é o cuidado? Então, a gente, como eu te disse, vai passando os dias, eles vão empenando, vão tendo novas penas, vão enchendo. Quando chega aos 20, 25 dias, eu já não deixo mais essa lâmpada acesa durante o dia. E aí eles vão acostumando com o ambiente. Se tiver um pouquinho frio, eu vou cobrir essa caixa, mas eu não vou deixar a lâmpada acesa. Aí, com 30 dias, eles vão para um local assim, que seria um pinteiro. Que é um local que não vai ter lâmpada, tem só uma abertura aqui em cima. E aqui é uma entrada de ar, onde eles vão ficar até eles estarem com 40, 50 dias. Para evitar a mortalidade entre os pintinhos, um truque simples pode ser muito útil. Eles são muito frágeis quando eles nascem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar eles, quando eles são poucos, como no caso aqui, eu coloquei um comedorzinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que tem várias aberturinhas aqui, olha, tá vendo? Ó? Eles não conseguem, é só bater aqui que a comida vai descendo. Eles não conseguem entrar, pisar na comida e acabar comendo as próprias fezes. Tem como colocar também num pratinho grande, bem espalhado, para que eles comam todos juntos, mas isso seria nos 5 primeiros dias. Depois eles vão fazer muitas fezes e é bom esse. Ema, aqui a gente vai falar de reprodução. Quantas fêmeas para cada macho? Nós colocamos de 2 a 3 fêmeas para cada macho, para que a gente tenha uma porcentagem de fertilidade, né? E ter certeza mesmo que aquele ovo está fértil. De 10 em 10 meses a gente faz o manejo trocando os machos.
isso é necessário fazer. Se houver necessidade, a gente troca alguma fêmea. Mas o macho, sim, porque ele precisa estar bem fértil para fertilizar esses ovos, né? E como adquirir a melhor genética? Tudo começa na escolha dos ovos. Você vai ver ovos grandes, ovos pequenos, ovos muito pequenininhos, ovos muito grandes demais, geralmente tem 2 gemas dentro, então a gente já sabe escolher os ovos para colocar para chocar. Então, conforme o tamanho do ovo, também você vai ter uma genética boa. Então, a gente vai pegar aquele espécime que nasceu maior e ele vai ser matriz. Então, como que a gente consegue, né, uma boa genética? Escolhendo os maiores, os mais fortes. O grande produtor de codorna, ele muitas vezes usa luz artificial para aumentar o dia e isso pode incentivar a codorna a produzir mais ovos. Para quem produz em casa, isso também faz sentido? Também é uma possibilidade? Sim, faz sentido. A gente deixa a luz natural enquanto está de dia, assim, entrando uma luz, mas a partir do momento que já está pouca luz, a gente liga as luzes e essas luzes vão ser desligadas às 9 da noite. Ela precisa de várias horas de luz. Quantas vezes por dia vocês vêm aqui para fazer a colheita dos ovos? Olha, a codorna, ela coloca 1 ovo por dia. Às vezes elas colocam 2, mas é mais difícil. Então a gente vem no final da tarde e pega os ovos. No final da tarde ou na parte da manhã no outro dia. Nem todo mundo sabe, mas existem diversas espécies de codorna com cores e tamanhos diversos. Aqui você tem diversas espécies na sua propriedade. Fala um pouquinho sobre cada uma delas, por favor. Ok. Então, aqui nós temos a conhecida cinza, que também é silver. Tenho 2 brancas e 2 silver, tá? Aqui elas estão divididas em casais. Aqui também seria a mesma coisa, as silvers. São bastante procuradas, são gigantes, tá? Aqui embaixo eu tenho 2 brancas e tenho a tuxedo. A tuxedo tem o peito branco e em cima ela é um marrom muito bonito. Também são gigantes. Aqui embaixo nós temos só japônicas, tá? Elas estão em casais também, né? Todas elas são japônicas, é uma espécie diferente, é a espécie mais comum de codorna. Os ovos do supermercado são da japônica? Sim, os ovos que as pessoas comumente encontram nos mercados é japônica. Aqui embaixo nós temos vários casais de tuxedo, que tem o peitinho branco e em cima marrom, são vários. Aqui embaixo nós temos 3 codornas, aqui elas não estão em casais, essas aqui eu acredito que são só machos. Tá. Aqui eu tenho também mais da branca, né, que são gigantes também. E aqui tem a Golden, a famosa Golden, que é uma espécie de gigante também muito bonita. A sede por conhecimento fez de Ema e seu marido referências na área. Ema, vocês têm um canal chamado No Mundo das Codornas. Mas conta pra gente como que você caiu no mundo das codornas. Então, nós começamos assim, uma vontade de, no pequeno espaço que a gente tem aqui, que seria uma garagem, como você mesmo disse, no meio urbano, né? E nós começamos a estudar o que nós poderíamos estar em pequeno espaço, tendo uma renda. E começamos a ver outros tipos de animais, outras criações, outras coisas. Não seria nem específico com codorna. E aí surgiu a vontade, né? A gente foi mesmo pesquisar, estudar, tem muito material no YouTube. E nós começamos a ver, né? Qual tipo de codorna seria mais viável, o que fazer com codorna, se fala muito em codorna. Hoje está um negócio super rentável, está em alta. Então nós fomos procurar saber, fomos em lugares, conhecer mesmo a codorna, pessoas que já têm criação, saber qual que, pela genética, né, o tamanho maior, fomos ver gigantes, japônicas, e resolvemos que nós íamos começar com as gigantes. E nós compramos ovos para chocar e compramos filhotes. Meu marido fez a chocadeira artesanal, né? Mas aquilo, com uma codorna, ela se reproduz muito rápido, a gente precisou rápido correr, estava nascendo e a gente fazendo viveiro. Então, realmente, a gente começou para ter uma renda extra no espaço que a gente tinha. Foi assim que a gente entrou realmente, literalmente, no mundo das codornas. Como foi que começou o curso? A ideia do curso surgiu devido que a gente trabalha com ovo fértil e com a venda de filhotes, como eu te disse, né? E nós vendíamos os ovos e eram pessoas de primeira viagem e que nunca tinham criado nada, mas também queriam fazer alguma coisa com pouco espaço na casa, geralmente pessoas que criam em casa também.
E muitas pessoas perguntavam, o que eu faço? Nossa, eu posso deixar o meu filhote dentro da chocadeira? Ele acabou de nascer, meu Deus, ele não vai morrer de frio, de fome? E o que eu faço? E a gente começou a dar orientada, só que aquilo começou a ficar muito frequente, um volume muito grande de pessoas, tanto que meu celular travou, eu precisei estar adquirindo um novo celular, porque eram muitas perguntas, de tudo que é coisa, que fazer quando eles crescem, que hora que eu tiro da chocadeira, que comida, que ração que eu dou, nossa, por que a minha codorna não tá molinha, e era muita coisa. E aí começou a surgir a ideia do curso. Eu e meu marido, a gente pensou, olha, vamos fazer. Tem um filho que ele disse, mãe, eu subo o curso para vocês. Coloquem no papel todo o manejo, toda a sabedoria que vocês adquiriram, que eu coloco ele para vocês. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Geraldo Magela, Roberto Rezende Pereira, Osmar Otton, José Culete, Lacir Albino, Claudenir Marciano, Adelson Batista, Caetano Oliveira, Vanusa Rodrigues, Júnior Fernandes, Antônio Luciano da Silva e Elias Fausto. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. A agricultura brasileira é reconhecida em todo o planeta. E para gerar grandes resultados, os produtores enfrentam grandes desafios durante o ciclo produtivo. Os eventos climáticos extremos, como o excesso ou a falta de chuva, são um exemplo disso e podem atrapalhar o desenvolvimento das lavouras. Nós enfrentamos a situação aqui no Acre, muitas vezes de chuva, né? Mas a gente vê lá para o sul e enfrenta sol, né? É a mesma coisa, né? Então é uma coisa e outra. Então você tem que fazer as coisas mais ou menos na janela certa para ver se dá certo, né? Olhando as coisas e sendo ágil para colher. Não adianta querer dizer assim que o tempo vai dar certo. Vai dar certo, mas você tem que ser ágil também, senão não consegue. Para auxiliar o produtor, o ZARC, Zoneamento de Risco Climático, é um estudo que serve como uma ferramenta interessante e funciona como uma bússola durante as principais fases de produção. As fases principais são a semeadura, o florescimento e, onde não se quer chuva, a colheita. E para cada época de plantio existe uma análise. Então, se está falando de safra convencional, que vai de setembro a outubro a fevereiro, março, é uma análise. Se está considerando a segunda safra, que vai de fevereiro, março, nas janelas do zoneamento agrícola de risco climático, até junho, julho, é outra análise. O instrumento pode ser utilizado por diversos elos da cadeia, desde produtores até agentes financeiros. Os estudos são realizados com base em método validado pela Embrapa, que contemplam todos os estados brasileiros. São mais de 40 culturas divididas entre espécies de ciclo anual e permanente, além do ZARC para o consórcio de milho com braquiária. Você tem uma ferramenta, se você saber usar ela, você vai ter uma melhoria muito grande, né? Então acho que todo mundo tem que fazer esse planejamento, começar a acompanhar esse planejamento, porque é para dar certo, porque não o cara reclama, o meu não deu certo. Claro que você não planejou, né? Não teve base em nada, então tem que ter base em alguma coisa. A gente plantava antigamente, você não queria nem saber o clima, né? Hoje você quer saber quando vai chover, quando não vai, que tal mês que vai chover mais, que tal. Se você estando baseado numa coisa, acompanhando, ainda pode dar errado. Agora imagine se você ficar sozinho, né? Sem nada, sem acompanhar nada. Não só eu, e influenciar todo mundo para começar a acompanhar essa ferramenta do ZARC, porque senão nós podemos, uma hora, fazer a coisa e dar muito errado, né? Para obter os melhores resultados, é necessário aliar os dados gerados às melhores práticas de cultivo e manejo.
O ZARC também contribui no crédito rural, já que sua adoção é requisito para o agricultor acessar o Proagro, o Proagro Mais e também a subvenção federal ao Prêmio do Seguro Rural. A política pública Zonamento Agrícola de Risco Climático, ela embasa, por exemplo, o seguro agrícola. Por isso que ela é muito importante para o crédito rural. Ela faz com que o produtor rural possa plantar na época mais correta, diminuindo assim a probabilidade de prejuízos, a probabilidade de perdas e danos, tanto no plantio como na colheita. Na colheita, no estado do Acre, por exemplo, nós temos tido vários problemas relacionados a perdas e danos ocasionados às mudanças climáticas globais. E o zonamento agrícola de risco climático, com política pública, ele tenta minimizar essas perdas do produtor rural e, com isso, toda a sociedade sai ganhando. Programa Revista Rural. Oferecimento Jato, novos tempos, novas soluções. Coima, soluções a serviço de quem produz. Família Fox, a escolha número 1 dos agricultores na proteção da soja. Quando o assunto é abóbora, o consumidor encontra diversas opções e em cada uma delas um universo de possibilidades culinárias. Mas na hora de cultivar, o produtor precisa investir na variedade que trará o melhor custo-benefício. As abóboras, elas são bem rústicas e podem ser plantadas no Brasil o ano todo. Evitando épocas de frio muito intenso, né, que ela não vai suportar geada, e frios abaixo de 10 graus, ela já trava bem a planta. A maioria das abóboras são plantadas em céu aberto, né, em campo mesmo, no espaçamento aí de 1,5 entre linhas e 80, 60 entre plantas. É sempre importante fazer uma análise de solo para você estar corrigindo, buscar um equilíbrio, né, entre os nutrientes e poder saber direitinho o que você vai fornecer para ela, né, para a planta. Além disso, também é importante você estar fazendo a aeração do solo, estar sempre fazendo uma rotação de cultura também, para promover esse solo mais equilibrado. Apesar dos diferentes tipos de abóbora, os cuidados de cultivo são basicamente os mesmos. E no caso da variedade, também conhecida como manteiga, não é diferente. O ciclo mais ou menos dessa abóbora tipo butternut, tipo mini paulista, vai de 80 a 90 dias. Nas épocas mais quentes colhe um pouquinho antes e nas épocas mais frias acaba estendendo um pouquinho mais o ciclo. É importante estar controlando ervas daninhas desde o início, né? O controle ele é feito na enxada mesmo. Mas é bem importante você evitar essa competição entre a cultura principal, no caso a abóbora, e as plantas daninhas, plantas infestantes. Os cuidados é controlar o mato em volta, manter o controle dos vetores, principalmente o pulgão é o principal transmissor das principais viroses, né, zucchini e papaya, que são mais importantes nas abóboras. No geral, as abóboras são rústicas, né? A gente acompanha muitas áreas em sequeiro, mas os produtores vão conseguir os melhores resultados em áreas irrigadas. A gente vê áreas tanto de irrigação de gotejo, bastante difundidas, quanto irrigação por aspersão, pivô também, algumas regiões. Mesmo não estando entre as mais consumidas do Brasil, essa opção de coloração amarela apresenta cremosidade e maciez tanto na casca quanto na polpa, garantindo sabor e nutrição. É importante o produtor colher no momento certo, né? Então o fruto chegou no ponto, muitas vezes o produtor fica segurando na planta e isso acaba deteriorando um pouco
os frutos, né? Então é importante colher, armazenar corretamente. São frutos rústicos que suportam aí até 4 meses de armazenamento. Então são frutos de longo período de pós-colheita. A Pluto é um material muito produtivo. Nós somos líder global nesse mercado do tipo butternut de pele clara, né, que a gente chama butternut americano. E realmente o destaque é qualidade de fruto, uniformidade e alta produtividade. Essa de casca clarinha, ela não é muito o hábito do brasileiro de consumo. Ela é muito consumida na Argentina e no Brasil a gente consome mais essa de casca que a gente chama butternut tropical, que é essa casca rajada de coloração mais escura, que é o que a gente costuma encontrar no mercado. Em termos de sabor, em termos de pós-colheita, qualidade de fruto, as duas são muito parecidas. É mais uma questão de hábito mesmo do brasileiro ter a preferência por essa coloração de casca rajada. E no caso Argentina, fora do Brasil também, Europa, se consome muito essa de casca clara. Um projeto encabeçado por profissionais da Itaipu Binacional, com a participação de outras instituições, tem apostado na semeadura da palmeira Jussara como uma forma eficiente para recompor a floresta, em uma área de 67 hectares de reserva legal em Quedas do Iguaçu, no Paraná. É um trabalho muito bacana porque vem de encontro porque a Itaipu sempre prega preservação ambiental, desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. Está diretamente ligado ao que a Itaipu vem pregando, aí, principalmente nessa gestão agora, nessa ampliação, que é das Iguaçu aqui, uma região que não está diretamente ligada ao projeto Itaipu lá, mas está ligado em todo esse contexto Paraná aqui que agora está sendo trabalhado, e é algo que aproximar o pessoal, trazer um pouco o nosso conhecimento, que a gente consegue trazer para o pessoal. A gente também acaba ganhando um pouco de conhecimento junto aqui, muitas coisas aqui que é interessante a gente conversar, trocar ideias. Tem o pessoal da universidade, o pessoal do IBAMA que estão junto aqui. É um trabalho bacana de integração, principalmente essa integração, troca de conhecimento para difundir, principalmente difundir essa ideia do palmito aqui, não só aqui, mas isso aqui é um teste, uma réplica que está sendo bem sucedido para a gente tentar talvez replicar isso aí em várias regiões que possa ser replicado esse tipo de atividade. E com o foco principal de manter e conservar essas áreas de preservação que ainda existe aí no nosso Paraná e Mato Grosso também. O trabalho tem ainda como meta, além da preservação do meio ambiente, criar alternativas de exploração para pequenos produtores da região, em sistema agroflorestal. A ideia não é promover o corte das palmeiras para a venda do palmito, mas sim explorar a produção do açaí de Jussara, um fruto que aos poucos vem ganhando importância comercial. Nós, enquanto grupo, vamos dizer assim, grupo de produtores orgânicos produzindo vidas e associação de produtores orgânicos produzindo vidas, nós temos o objetivo de ter o fruto do açaí, da palmeira Jussara, o açaí da Mata Atlântica, como mais uma fruta dentro do nosso projeto de produção de fruticulturas. A polpa do açaí de Jussara representa um importante alimento para as comunidades tradicionais e também é utilizada na produção de sorvetes, farinhas, doces e sucos. Programa Revista Rural. Oferecimento Massey Ferguson, Born to Farm. Tortuga, uma marca DSM Firmenich. 50 anos de Roundup. A nossa maior tradição é evoluir sempre. Quem
Quem passeia no parque geralmente aprecia a beleza das plantas, das flores, mas e se eu te disser que hoje aqui eu vou garantir um prato colorido e muito nutritivo? Quer saber como? Nós vamos conversar com uma especialista em punks. Vamos lá? As punks são as plantas alimentícias não convencionais, né? E tem muita coisa que nasce sozinho, espontaneamente, né? Nas ruas, nas calçadas, e que são punks, né? E que antigamente os quilombolas, indígenas, né? Os agricultores tradicionais, enfim, todo mundo, né? No começo do século XX, tinha uma hortinha e conhecia, né? E muitas são plantas medicinais também, né? E também tem outra categoria que são as plantas que tem, são plantas convencionais, né? Tipo a bananeira. Tem a banana, todo mundo conhece. Aí tem o umbigo, né? O coração da banana, que já tem pouca gente que conhece, que é comestível, né? Que a gente faz um antepasto, tira o amargor, porque é super amargo, né? Um remédio para bronquite, asma. E tem o palmito também, quando a gente corta, né, o tronco, também extrai um palmito, que é comestível. Então tem essas plantas convencionais, né, como o chuchu, todo mundo conhece o chuchu. E os brotos do chuchu são comestíveis e refogados são deliciosos. A gente pode considerar que de repente o que a gente consome não tem tanto nutriente como o que a gente não conhece? Então, é que o que acontece é o seguinte, a agricultura convencional usa sempre o mesmo adubo, que é NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E daí as plantas não, elas são muito resistentes, têm muitos nutrientes, né? E elas passam também essa vitalidade pra gente, né? Então a gente vai sentir realmente mais saudável, né? Consumindo coisas orgânicas, né? As plantas, as punks. E sempre a gente pode ir aos poucos, né? Também consumindo, porque tem coisa assim que não é palatável, né? Punk, mas tipo... É um gosto de remédio, por exemplo. Tem um preparo, né? Então, ou preparo, ou usar misturado, cozido, né? Então tem... A gente está numa área coberta aqui, porém elas não são tão assim sensíveis, vamos dizer assim, né? Sim. Dá para cultivar um ambiente tanto grande como pequeno? Então, isso varia muito, né? O tão pequeno né? Então... eu tenho um quintalzinho que é mais ou menos desse tamanho, só que tem árvore e muita sombra, né? Então tem plantas já que gostam muito de sol, aí não vai dar bem num lugar que tem um monte de árvore, né? Muita sombra. Aqui tem um sombrite, né? Que é para cultivo de hortaliças, né? Principalmente. Vai ter uma ou outra que realmente é mais sensível, né? Tem planta que não gosta de muita chuva e acaba morrendo nessa época. Tem planta que não gosta do sol, esse do Brasil, né, que não é brasileira, tipo a capuchinha, vai tipo começar a diminuir até sumir. Às vezes até morre, acaba a cultura, porque não está acostumada, não gosta dessa época, né? É uma planta de montanha do México, do Peru. E então aí cada planta, tem planta, por exemplo, essa africana, é a vinagreira roxa, né? Ela é azeda e tem aquele cálice que a gente faz o chá, né? E aquele cálice que faz o chá, ele é bem, tem uma coloração roxa bem forte, né? Vermelha. E aqui tem uma outra, essa daqui que é mais consumido, o cálice, que ele fica maior, né? Para vender como chá. E pode fazer com aquele cálice, porque depois que dá flor, cai e desenvolve o cálice, que é a parte de baixo. E aquela parte pode fazer uma geleia azedinha maravilhosa, né? Essa folha aqui dá para consumir assim, e é uma folha que ela é lindíssima, além de azedinha, né, para salada. A decoração é incrível, né? Muito linda. Essa folha também dá para a verde, né, para usar para salada. Então, assim, tem plantas que a maioria das plantas são muito... Essa é muito forte. Ela gosta de sol, né, do México. É a chaia, que é tipo uma couve mexicana. Mas tem que cozinhar essa folha para consumir, né? Ou secar também tem o mesmo efeito, de diminuir as toxinas, né? Mas no geral, assim, tem a Ora pronobis ali, que também é um cacto. E ela, embora ela tenha folhas, é um cacto. Na época de muito sol, assim, muito calor de estiagem, o que acontece? Às vezes cai todas as folhas, né?
e começa a ficar super gordo, cheio de espinho, parece um cacto. Então é incrível, mas normalmente a gente vê assim, né? Ela é uma fonte de proteína bem legal, né? Isso, tem muita proteína. E hoje em dia também, como ela tem a propriedade anti-inflamatória, né? E ajuda na parte digestiva também. E ela tem uma babinha, né? Mucilagem muito bom para articulação também, essa babinha. Então ela está sendo vendida em cápsula, né? Acho que é um pozinho, diz que é caríssimo. Aqui tem o dente de leão, que é uma planta amarga. Essa daqui é uma verdura, assim, ela nasce sozinha nos gramados, toda praça tem, depois ela dá aquela florzinha, parece uma margaridinha amarela, e é o pompom que a gente conhece para soprar, né? Isso. E essa é uma planta que assim, na Alemanha é consumida como salada, eles vendem na feira, né? E até a raiz também fazem tipo um chá, torra, tipo um café, assim, acho que fraco, né? E é uma planta medicinal, né? Que é bom para o fígado, para o sangue, né? Depurativo. E é muito bom, então o amargo para o fígado, né? E eu tô vendo uma plantinha aqui que é espontânea. Essa aqui chama picão branco. Ela tem uma margaridinha minúscula. Essa aqui nem dá pra ver porque acho que não desenvolveu, né? E refogada, pega o galho assim, refoga, tem gosto de alcachofra, assim, é um dos melhores sabores de punk que tem essa planta. E ninguém dá nada, porque ela nasce assim. Ela é bem comum nas calçadas. Isso, sozinha, né? E essa daqui também é punk? Isso, essa daí é a tanchagem. Essa é uma planta super medicinal, é considerada anti-inflamatória e cicatrizante, né? E até, eu acho que ela é nem considerada, porque ela tem muitos estudos sobre essa planta, né? Essa daqui em particular, nome científico é Plantago major, porque tem uma outra que é mais compridinha, que chamam de língua de vaca também. E essa não, essa tem aqui essa parte bem fininha, depois abre, né? Então, essas sementinhas são comestíveis, tem umas cápsulas aqui, né? Um monte de sementinhas são comestíveis, são vermífugas, né? Pode pôr em biscoito, bolos. Crua assim. mesmo? Do jeito que tá aqui, ela tá seca já, né? Aqui tem umas verdes ali que até aquelas verdes pode usar como tempero, assim. Essa folha pode secar e usar como tempero, assim, moer, né? Ou picar assim, como tempero, é muito boa. Eu gosto bastante de usar de tempero. Regina, essa planta chama a atenção porque ela tem uma flor muito bonita, né? Sim. Mas eu jamais imaginaria que essa aqui é aquele temperinho amarelinho que a gente tem em casa. Exato. É o açafrão, né? Isso, também é açafrão da terra, ou também cúrcuma. Eu conheço mais como cúrcuma, né? E ela tem uma flor linda, né? Que é comestível, tem gente que faz geleia até. Mas é um sabor muito peculiar também, né? O sabor é um pouco amargo e tem essa flor linda que parece até uma mini orquídea, né? Ela é comestível? Sim, é comestível e é uma planta anti-inflamatória também, né? Que cura câncer e tal. E essa folha, eu uso a folha mais nova, assim, um pedacinho de tempero também, né? Então, quando eu não tenho a cúrcuma, eu posso pegar um pedaço da folha e temperar com cebola, alho para cozinhar também. Dá para fazer isso. O que é consumido no tempero é a raiz que está lá embaixo. Isso. Como saber a hora certa de colher? Então, depois que ela dá flor, aí as folhas vão começar a murchar. Aí é a hora de colher, que é daqui, tipo lá, um mês, 2 meses, já é a hora de colher. Aí é só puxar? Isso. E é nessa época mesmo, que dá flor e já vai estar, então todo ano vai florir nessa época. E para replantar depois, você segue colocando um pedacinho da raiz? Isso, aí pega aquele pedacinho do dedinho lá, sempre tem uns calombinhos ali que vai sair a muda. Mais do que realçar o sabor das receitas, algumas punks também são utilizadas no preparo de pratos que lembram o gosto e a aparência de outros alimentos. O peixinho da horta é muito conhecido porque tem esse formato, empanado e frito vai parecer um peixinho frito, né? E na verdade, eu particularmente, eu não acho que tem gosto de peixe, mas quando frita, tudo que frita fica gostoso, né? E tem gente que faz também tempurá e frita, né? Faz no forno. E é uma planta que tem triptofano,
que é uma substância muito boa para memória, insônia, tem várias propriedades, né, o triptofano. E é bem importante para a nossa saúde. Só pode consumir após passar pelo processo de cozimento, de fritar? Eu acho que não, mas normalmente é conhecido como empanado e frito, ou pode colocar no molho, em tortas, né? A gente conhece mais como cozido mesmo, né? Porque ele, como tem esse pelinho, e as crianças adoram, né? E essa é uma planta que chama, se eu não me engano, é orelha de lebre, né? Que parece uma orelhinha assim. Então aí eu comecei a chamar de coelhinho da horta. Ai, que porque é o peixe da horta, né? É uma forma bem didática para ensinar as crianças a comerem, né? Isso, e mesmo essa daqui, que é a tanchagem, também pode fazer empanado e frito. E ali atrás a gente tem uma palma, né? Isso, a palma miúda, né? No Palé, aqui lá no México, usam muito, né? Fazem até geleia, né? Eu já fiz uma vez geleia de chuchu, porque o chuchu também é deles, lá azteca, né? E aí a gente pode colher com papel, porque tem muito espinho. Aí eu lavo com luva de borracha, tiro com a faca as laterais e os espinhos. Depois pode comer crua mesmo, picar assim, pôr na salada. Pode cozinhar, aí vira um quiabinho, porque tem uma babinha refogada, né? E com alho e cebola. E triturada assim, crua, no liquidificador, vira assim uma mucilagem que pode substituir os ovos em preparos veganos, né? Tipo bolo, biscoito, se quiser usar, né? E é uma planta, tem vitamina A, uma planta incrível. Além de trazer benefícios para a saúde dos consumidores, o cultivo de punks pode ser uma ótima alternativa para atrair animais polinizadores. Regina, enfim, encontramos a grama amendoim, né? Que além de ser decorativa, tem um gostinho peculiar do amendoim, né? Isso, tem gosto de amendoim cru e a gente pode colher e consumir. Aqui essa praça é toda cercada, né? Não entra cachorro, então a gente vai comer desse jeito mesmo. Fica linda na decoração, até de sobremesa, sorvete, né? Tem mais gosto de amendoim que o próprio amendoim. Falando também em decoração do prato, a gente tem outras duas flores aqui, né? Essa vermelhinha. Isso. E aquela amarelinha, né? Isso, a damiana, essa amarela no chão, grande. É comestível, e tem esse hibisco colibri, que é essa florzinha vermelha, que é comestível também. Pode usar na salada. E é uma ótima opção também para atrair polinizadores, né? Sim, os colibris, né? Adoram. As pessoas vão ao parque, às praças, e mal sabem que dá para colher algumas coisinhas para fazer de repente o almoço, né? Que é o caso dessa planta aqui. Isso, é a aroeira, né? Pimenta rosa, é muito usada na culinária para temperos. E como ela tem uma coloração muito bonitinha e ela não é picante, ela é aromática, né? Também até usam para enfeitar as trufas, né? E é uma planta nativa. Tem estudos, né, nos Estados Unidos que ela combate superbactérias, né? E o pessoal usa muito para temperar peixe, carnes. E pode colocar no feijão também, umas bolinhas. O ponto dela é quando tá assim, vermelhinho? Isso, exatamente. Aí pode secar ao sol, se quiser, né, continuar usando, para tirar toda a umidade e depois colocar no moedor com outras sementes, né, de pimenta. Ela é linda, As né? folhinhas não usam, né? Não, é só as sementinhas mesmo. Regina, aqui tem muitas cores. Eu acho que até quem não está com fome abre o apetite só de olhar, né? Uhum. Conta pra gente o que tem aqui nessa mesa. Então a gente tem várias coisas, né? Tem até frutas nativas, tem a aroeira, né? Que é muito usada na arborização urbana e muita gente passa sem saber, né? Que é uma pimenta. Tem a grama amendoim, que é essa flor comestível. Aí a gente coletou dente de leão, o picão preto, flor de hibisco,
Tem essa, isso aqui é outro tipo, né? Hibisco colibri, que fica penduradinho assim. Dente de leão, tem a folha de barba de falcão, a vinagreira roxa. Essa flor da damiana, né? Que é uma flor comestível, até usei aqui no molho. E aí a gente tem aqui os pratos, né? A salada. E eu usei várias flores comestíveis que fica bem colorido, né? Muito decorativo. Então tem a florzinha da Maria Sem Vergonha, flor da begônia, flor da cana do brejo, flor de capuchinha. Aí tem várias folhas, né? Também que pode ser consumidas cruas, né? Da cana do brejo, begônia, que são azedinhas. A flor da capuchinha picante, né? A maioria das flores são neutras, né? Que são comestíveis. E a begônia que é azeda e a cana do brejo também. Mas assim, a maioria das folhas são neutras, tem coisas amargas, né? Como o dente de leão. Aqui tem uma flor também da cúrcuma, né? Então tem aquele cheirinho peculiar da cúrcuma. E eu fiz aqui um pão tipo sueco, né? Que eu faço com... vou mudando as farinhas, né? Coloco farinha de integral, farinha branca, aveia, o que tiver, linhaça. E aí depois que eu faço a massa, né? Aí eu coloco algumas folhas, até flores, e passo o rolo, né? E aí eu asso e fica com essa aparência aqui, bem divertida, né? Essa salada aqui, você indica comer ela pura, assim, sem nenhum tempero, ou colocar um salzinho, um molhinho? Sempre um temperinho vai bem. Então eu fiz aqui um molhinho de gergelim, que eu triturei no mixer. Aí coloquei azeite, limão, um pouco de vinagre, umas folhinhas de cebolinha de tropeiro ou alho silvestre, né? E depois umas flores de damiana, que é essa daqui picadinha. E sal. Então eu acho que o ideal é comer com temperinho. Para você, o que significa ter esse conhecimento das punks e trabalhar com elas? É uma dádiva, né? A gente poder compartilhar esse conhecimento que é ancestral, né? É um conhecimento ancestral das plantas alimentícias, né? E trazer mais diversidade, né? Na mesa, mais cores e possibilidades, né? Eu acho que é estimular a criatividade também das pessoas com esses ingredientes. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores: Benedito Seixas, Adriana Mota, Adelson Batista, Marcos Santos Barcelos, Marciano Ataíde da Costa, Antônio Costa, José Emerson, Roberto Cardoso, Luiz Marques Martins, José Luiz Fabri e Erlon Torres. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa, vale a pena! Um modelo diferente de negócio tem sido praticado e aprovado entre produtores rurais e consumidores. O negócio funciona da seguinte maneira: quem consome se compromete a pagar o orçamento anual de uma propriedade agrícola e, em contrapartida, recebe os alimentos ali produzidos sem custos adicionais. Tal iniciativa é adotada pelas comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs. Um sistema onde há um apoio mútuo, um financiamento de um organismo agrícola
não só apenas na produção do alimento, mas também com o cuidado com os recursos naturais, os cuidados com o solo, com a produção de água. Vai além do alimento porque ele também se reconecta a essa produção, se reconecta à terra e passa a entender princípios importantes de respeito à sazonalidade, né, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento de novos sabores, de novos nutrientes e insere na sua alimentação alimentos que normalmente ele nem encontra no mercado. No Brasil existem cerca de 300 CSAs e para fazer parte não é preciso estar filiado a um sindicato, cooperativa ou associação agrícola. Quem atua na gestão dessas comunidades é o chamado Grupo do Coração. Eu admiro bastante o trabalho que é feito também, boa parte pelas mulheres, essa organização, tanto na lida, quanto na organização, quanto na disponibilização dos alimentos. Mudar esse paradigma de compra, né, respeitando as formas de trabalho e respeitando a natureza, com certeza retorna para a gente numa forma de saúde muito grande. Com as mulheres tomando a frente da produção, a vida de quem participa das comunidades tem mudado, já que elas podem planejar de uma forma melhor os cultivos, visando melhorar e diversificar os alimentos produzidos. Eu costumo dizer que CSA foi um presente na nossa vida, na vida da minha família, porque possibilita viver a agricultura de uma nova forma, sob um novo olhar. Isso é muito bacana porque tem pelos coagricultores também essa consciência, né? Esse olhar para o alimento sob um novo ângulo, de aceitar esse alimento independente de não ser o alimento que ela queria ou gostaria consumir, o alimento que é de época, o alimento que tem todo um carinho, né, no seu cultivo, todo um respeito, né, que envolve esse cultivo com a terra, com a natureza, com toda a biodiversidade que cerca esse cultivo. Buscando ressignificar os conceitos de comunidade, economia e agricultura, as CSAs querem mostrar ao público que é possível trabalhar de forma produtiva e colaborativa, garantindo alimentos de qualidade na mesa dos consumidores. Participar de uma iniciativa com uma missão tão importante como viabilizar a produção de alimentos, viabilizar que pessoas que queiram viver do campo possam fazer isso com dignidade, para mim é uma coisa muito importante. Às vezes a gente perde um pouco a dimensão quando a gente chega no mercado e tem alface, tomate, cenoura, maçã, morango o ano inteiro, né? E a natureza não é assim, né? Então trazer essa consciência, né, do que o nosso planeta funciona e viabilizar um modelo de produção de alimentos, facilitar um modelo de produção de alimentos mais sustentável para toda a comunidade, né? Para mim é o mais importante. O programa está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Que as bênçãos de Deus tragam paz e alegria para a sua casa. Um Feliz Natal e até a próxima!